Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Como é que nós transformamos pessoas em massas de manipulação? Como é que nós transformamos pessoas em pessoas facilmente manipuláveis e facilmente conduzíveis? Pode ser mediante a força ou pode ser mediante a ignorância. E esse é o ponto de vista que eu quero falar no campo espiritual. As grandes massas de manipulação são geralmente geradas pela ignorância, por dois tipos de desconhecimento: o desconhecimento de Deus e o desconhecimento das maldades de Satanás. As pessoas se transformam em massa de manipulação por causa da maldade dos homens, por causa das mentiras de Satanás. No próprio meio cristão, muitas pessoas se tornam massa de manipulação, porque não buscam o entendimento pleno dos evangelhos e dos apóstolos e dos ensinamentos de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. Essas pessoas não têm um apetite espiritual. Elas têm avidez por uma religiosidade. É avidez por uma ortodoxia. Digamos, avidez pelo que Deus possa lhes oferecer. Mas realmente um apetite espiritual essas pessoas não têm. E acabam se transformando em massa de manipulação. Massa de manipulação por parte de alguns homens de má índole. E principalmente massa de manipulação através de Satanás. Como é que Satanás atua gerando massas de manipulação? Principalmente através da ignorância. Satanás pode levar uma pessoa à morte, à doença, ao adultério, ao divórcio, às violências passionais, às violências de todo tipo, a toda a digressão social, a doenças mentais, doenças psiquiátricas. Ele pode fazer de tudo de mal na vida de uma pessoa. Mas não é dessa maneira que tem agido no meio da população, especialmente da população brasileira. A principal atuação de Satanás, fazendo grande parte da população brasileira como massa de fácil manipulação, é ocultar as verdades de Deus. E aonde estão as verdades de Deus? Estão com Cristo Jesus, Senhor e soberano, com os profetas e com os apóstolos. Portanto, as verdades de Deus estão sistematizadas e estão documentadas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a principal artimanha de Satanás tem sido essa: manter as pessoas distantes dessa verdade. As pessoas que não têm ouvidos para as coisas espirituais, as pessoas que não têm visão para as coisas espirituais, as pessoas que não têm sensibilidade para as coisas espirituais, viraram massa de manipulação de Satanás. Alguns dizem que algumas comunidades de pessoas crentes são massa de manipulação. Mas, na verdade, a maior parte da população brasileira tem sido massa de manipulação, principalmente pelas forças demoníacas. E Satanás age muitas vezes preservando até a integridade física dessas pessoas,
mas não a integridade espiritual. Deixam que essas pessoas caminhem no erro, induzem essas pessoas ao erro, ao engano e ao desconhecimento da verdade de Deus que está manifesta em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior artimanha de Satanás no mundo desde o começo do mundo. Existe uma visão que nós podemos ver pelos meios de comunicação e nas ruas das grandes cidades brasileiras, uma grande atuação demoníaca visível, documentável e inquestionável. Porém, a maior parte, a grande massa de atuação satânica, demoníaca, tem sido afastar o homem da verdade de Deus e também fazer com que ele mergulhe em conhecimentos doutrinários que nada tem a ver com o Evangelho, que nada tem a ver com Jesus, com os profetas e com os apóstolos. Querem que a pessoa se convença que ela está plena de uma espiritualidade, quando elas na verdade estão cheias de uma espiritualidade, mas estão vazias de um compromisso espiritual e, portanto, de uma vida espiritual. Espiritualidade é uma manifestação muitas vezes vazia, mas vida espiritual obrigatoriamente é uma vida plena e cheia da presença de Deus. E cheio da presença de Deus significa obrigatoriamente cheio da presença do Espírito Santo e cheio da presença do Evangelho e cheio da presença de um compromisso com Jesus. Então você vê que a maior parte da população brasileira é massa de manipulação. Eu me refiro do campo espiritual principalmente. E no campo moral também. O homem, principalmente o homem jovem e a mulher jovem, quando se acham autossuficientes, bem-sucedidos e não necessitados da misericórdia de Deus em suas vidas, elas dão um grande prêmio a esses demônios. É isso que eles querem. Antes da queda definitiva desses homens e dessas mulheres, ele quer que você viva uma vida na ausência de Deus. Ele quer que você tenha uma vida de espiritualidade e não de vida espiritual. Os demônios querem principalmente que você seja motivo de deboche perante Deus, para que Satanás possa mostrar a Deus: está vendo o teu evangelho? Está vendo o evangelho transformador do teu filho Jesus Cristo? Ele ainda não atingiu a maior parte dessa população. Esse é o grande prazer, o grande regozijo e o grande deboche de Satanás e de seus demônios caídos. Então nós vemos assim que tem muita gente sendo massa de manipulação, mas ficam aborrecidos e irritados quando nós os chamamos de massa de manipulação espiritual. E Satanás está agindo na população brasileira principalmente dessa maneira, tornando ela afastada, insensível, míope e surda às palavras do Evangelho, às palavras de salvação, às palavras de redenção, às palavras de reconciliação e às palavras de salvação finalmente. Então Jesus Cristo está ausente de um compromisso na vida de muita gente nesse país. E essas pessoas pensam que estão escolhendo e são autônomas em suas escolhas. Na verdade, elas estão servindo de massa de manipulação.
massa de manipulação espiritual, massa de manipulação nas mãos dos demônios, nas mãos de Satanás. Só existe uma maneira de nós deixarmos de sermos massa de manipulação, é termos um compromisso com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em nosso Senhor Jesus Cristo, você tendo um caráter cristão, não se trata, por favor, de espiritualidade, trata-se de caráter cristão, de vida espiritual, que é uma coisa inteiramente diferente. É uma coisa de caráter excepcional. Quando você tem um caráter cristão, você é livre, você é soberano em seus pensamentos e em suas atitudes, porque Deus está contigo. Deus assiste você. Deus estará sempre do seu lado, respondendo favoravelmente a esse compromisso mútuo. Todas as pessoas que têm compromisso com Deus, Deus tem compromisso com elas. Vamos atender a esse chamado maravilhoso de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Não buscando espiritualidades, trevas, digamos, ocultismos ou outras coisas assim. Essas coisas existem pelo direito que eles têm de existir. Mas nós que ensinamos a verdade, e a verdade é o cristianismo, nós tenhamos uma aceitação pronta e plena da grande oferta de Deus em nossas vidas, e essa grande oferta é a salvação e a regeneração do homem em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.